Olá, minha gente VIP, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse VIP vídeo, eu vou te contar o final desse suspense, dessa história de suspense que nós começamos a contar no VIP vídeo anterior. O que você não está sabendo das emoções fantásticas que nós estamos vendo aqui? Essa história começa nesse VIP vídeo anterior que está aqui em cima. Aí você vai lá e assiste o começo dessa história, porque aqui eu vou contar o final dessa emocionante história de um sequestro que aconteceu, que nós começamos a contar nesse VIP vídeo anterior. Vou deixá-lo também aqui ao final desse vídeo. Ao final desse vídeo também vou deixar a sequência dos vídeos anteriores dessa que é a VIP série intitulada Aqui está o que vai acontecer, da VIP Vidas Institute. Eu sou o Rogério Pimenta e nós vamos apresentar aqui para você também, após a história, o final desse sequestro que eu vou te contar, eu vou te contar também a história do maior sequestro de toda a história da humanidade. E vou te contar se o final dele é um final feliz ou não. A história de do maior sequestro de toda a história da humanidade não é essa história que eu vou contar aqui agora nesse VIP vídeo, que eu vou contar o final, mas é a história que você precisa saber e você não está sabendo de informações, inclusive que esse sequestro, que é o maior de toda a história da humanidade, tem a ver, inclusive, com a sua vida, com o seu dia a dia. Ficou curioso? Eu vou te explicar tudo, mas primeiro eu vou contar o final desse sequestro, se for um final feliz ou não, desse que eu vou contar aqui agora, e depois eu vou contar a história, né? Depois que eu contar esse final aqui, eu vou contar a história desse outro sequestro, que é o maior sequestro de toda a história da humanidade. Bem, nós estávamos vendo que um avião foi sequestrado, né, no vídeo anterior que eu apontei aqui em cima. Você vai lá e vê o começo dessa história. Um avião foi sequestrado. Os reféns estão agora em Uganda, no aeroporto de Entebbe. Isso aconteceu há exatos 44 anos atrás. Bom, praticamente exatos. Vou te contar no final porque praticamente exatos. Questão só de alguns dias. Mas esse governo israelense ali, dessa época, de 44 anos atrás, de 1976, também ali no mês de julho, eles estavam ali pensando como fazer, mas ainda não haviam chegado a uma solução. As autoridades, os políticos ali ainda não tinham tomado uma decisão. Paralelamente, nós vimos que os militares israelenses estavam providenciando, estavam já, desde o primeiro dia do sequestro daquela aeronave, eles estavam planejando e fazendo fortíssimos treinamentos para uma operação de resgate que eles chamaram de Operação Thunderbolt. Essa operação viria a mudar de nome depois, vou te contar por quê. Bem, enquanto eles estão ali treinando e programando todo esse resgate, sem saber se o governo israelense iria autorizar, iria aprovar esse resgate ou não, mesmo assim eles estavam ali intensivamente treinando. E eles tinham, isso era pouco mais de, faltando um dia antes do prazo final que os terroristas sequestradores tinham dado para que o resgate fosse feito, para que o resgate fosse pago, né? Para que os reféns fossem liberados mediante as condições que eles colocaram. Também estava no vídeo anterior, essa história. E ainda não havia chegado a um consenso, a uma decisão. Fato é que, para que as aeronaves de resgate chegassem lá a tempo, eles tinham que partir naquele dia às 3 da tarde no máximo. E chegou ali aquele horário, nenhuma definição havia sido dada. Mas finalmente a autorização para o resgate foi dada. Mas a confirmação da operação só chegaria em pleno voo via rádio. Então, 4 aviões Hércules C-130 de Israel partiram, seguidos por um Boeing 707. E esses aviões estavam, para não serem detectados pelos radares dos países inimigos, eles teriam que voar e estavam voando a uma altura baixíssima, a apenas 15 metros do mar Mediterrâneo, de tal modo que, se os pilotos cometessem algum vacilo
no manche para frente de apenas 2 milímetros, a aeronave e os aviões iriam se espatifar nas águas do mar. De modo que era um voo muito difícil. A turbulência era muito grande, os soldados passaram mal. Horas terríveis de voo eles passaram ali naqueles aviões, até que enfim o aeroporto de Entebbe foi avistado. Como havia sido planejado, eles chegaram lá à noite e, felizmente, as luzes da pista do aeroporto ainda estavam acesas, devido a um voo que tinha acabado de aterrissar ali, um avião da British Airways, havia acabado de aterrissar, como a inteligência israelense havia previsto que aconteceria. Então, o primeiro avião C-130 aterrissou ali no meio da pista do aeroporto. Outros aviões, inclusive um avião hospital, havia sido também, né, estava ali também, tinha sido enviado para ali aquele resgate. O Boeing 707 ia ficar sobrevoando ali o aeroporto para enviar informações em tempo real para a base lá em Israel, que estava acompanhando essa operação de resgate, e todo mundo tenso lá, recebendo todas as informações ali em tempo real do que estava acontecendo, de todas essas emoções do resgate, que eu vou te contar aqui agora. E a rampa desse primeiro C-130, que aterrissou no meio da pista do aeroporto, foi aberta e, inusitadamente, uma Mercedes preta desceu por essa rampa desse avião. Antecipadamente, os soldados israelenses também foram colocar lâmpadas móveis ao lado das lâmpadas fixas oficiais da pista do aeroporto, para que os outros 3 aviões também pudessem aterrissar ali, que estavam também acompanhando, vinham na sequência atrás daquele. E essa Mercedes preta desceu e, em seguida, ela também Land Rovers semelhantes, tanto a Mercedes como as Land Rovers eram semelhantes às usadas por Amin Dada, as Land Rovers semelhantes às que escoltavam a Mercedes preta do Idi Amin Dada. O Idi Amin Dada era, naquela época, a autoridade ali do país de Uganda, era o governante ali, que estava do lado dos terroristas, dando-lhes total apoio. Então, dentro dessa Mercedes, que tinha até as bandeiras de Uganda e tudo, muito bem disfarçada, a cópia da Mercedes original, né? Dentro dessa Mercedes estava ali Yonatan Netanyahu, e esses veículos seguiam disfarçados como se fossem o Idi Amin Dada, ali simulando como se fosse ele, né? E pouco mais de 1 quilômetro que eles estavam ali deslocando com aqueles veículos, o confronto começou. E aí foi bala para tudo quanto é lado, e rasga bala para cá, rasga bala para lá. Os soldados ugandeses e os terroristas estavam ali tentando impedir, né, que os soldados israelenses conseguissem chegar ali. Mas eles chegaram e encontraram os reféns ali no prédio, ali muito assustados com aquele barulho todo, aquele tiroteio todo. E por falar em tiroteio todo, você que não assistiu o VIP vídeo anterior, vá lá no VIP vídeo anterior para você não ficar como cego no tiroteio, literalmente no meio dessa história toda, para você acompanhar e entender o que nós estamos explicando aqui desde o início até o final. São situações emocionantes realmente. Bem, agora, no meio de toda aquela confusão, 4 soldados israelenses foram feridos. E ali estavam 106 reféns, dos quais foram salvos, resgatados 102 reféns. E 3 desses reféns morreram. E um quarto refém, né, foi uma idosa chamada Deborah Bloch, que no dia anterior ao resgate ela havia engasgado e foi socorrida em um hospital ali próximo do aeroporto de Entebbe, do cativeiro ali. E ela estava hospitalizada por conta desse engasgo, e na hora que o resgate aconteceu, ninguém sabia, os resgatadores não sabiam, né, que
ela havia engasgado no dia anterior e o resgate já estava sendo feito e não era possível e resgatá-la porque ela não estava ali. Então ela acabou ficando para trás. Infelizmente não teve como resgatá-la e ela acabou ficando lá em Uganda. E Idi Amin Dada, por vingança, ordenou a execução dela, né, que ela fosse sentenciada à morte, por conta que Israel tinha ido lá resgatar os reféns, né, fora dos critérios que eles queriam, né, que fosse feito esse resgate dos reféns. Bem, na hora que os reféns estavam sendo retirados, infelizmente, um atirador de elite de cima da torre conseguiu alvejar de maneira, ferindo gravemente Yonatan Netanyahu. Yonatan Netanyahu era o chefe dessa operação de resgate, chefe ali da operação de elite de Israel, e ele foi gravemente ferido. O avião hospital que tinha sido mandado para lá, e também o Boeing 707 que tinha operações de hospital, foram imediatamente acionados, naturalmente. E os reféns foram retirados dali rapidamente também. Juntamente também os 4 soldados que haviam sido feridos, todos ali socorridos, junto com Yonatan Netanyahu, que era o estado mais grave. E esses aviões, saindo dali de Uganda, primeiro passaram ali pelo Quênia, na cidade de Nairobi, onde foram reabastecidos e seguiram então para Israel. Yonatan Netanyahu, com 26 anos de idade, infelizmente não resistiu ao grave ferimento e, infelizmente, ele perdeu a vida com 26 anos de idade nessa operação de resgate. E ele se tornou um herói nacional em Israel. A operação, inicialmente denominada Operação Thunderbird, em homenagem a ele, foi chamada de Operação Yonatan. E o popular, como queridamente conhecido como Ioni, né? Ele foi muito homenageado e se tornou o herói dessa operação de resgate. Finalmente, os reféns, 102 reféns, chegaram de volta à sua pátria. Ali foram muito calorosamente recebidos, o país todo acompanhou aquela chegada, aquele resgate, aqueles reféns, todos emocionados, o mundo inteiro também acompanhou, realmente muito pasmados com tudo que tinha acontecido. E isso no dia 4 de julho de 1976, praticamente exatos, no dia 17 de julho, né, de 2020, praticamente exatos 44 anos atrás, tudo isso ocorreu. E filmes, documentários, enfim, livros foram escritos sobre essa história desse resgate que realmente, até o momento, é o maior resgate e mais bem-sucedido resgate da história. E eu vou te contar a história do maior sequestro de toda a história da humanidade. O resgate que eu acabei de te contar é o maior e mais bem-sucedido resgate da história. Agora eu vou te contar a história do maior sequestro da história da humanidade. E como foi o final dele, se foi um final feliz ou não. Mas isso eu vou fazer num próximo VIP vídeo, para esse VIP vídeo não ficar muito longo. Aqui é o Rogério Pimenta e segura aí, porque fortes emoções te aguardam no próximo VIP vídeo e nessa VIP série intitulada Aqui está o que vai acontecer. No próximo VIP vídeo as emoções te encontram e eu também. Um forte abraço e até lá.